Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Boa noite. Novamente estamos aqui no nosso I9 e certamente Deus vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Deus, que Tu venhas abençoar, Pai amado, este tempo em que estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Que cada irmão, que cada irmã, que cada família que está participando conosco, Pai amado, nessa transmissão, possa ser visitados pelo Senhor e que Tu possas tocar em suas vidas, abençoando, Pai, prosperando cada área na vida dos nossos irmãos, Papai. Aqueles que estão, Pai amado, perto, aqueles que estão mais longe. Deus, eu não sei até onde tem ido, Pai amado, esta palavra, mas aonde ela for, Pai amado, que possa impactar pessoas, trazendo cura, Pai, transformação, libertação e, Pai, em nome de Jesus, trazendo salvação para todo aquele que crê na Tua palavra, Pai. Eu abençoo a Tua igreja, abençoo a Igreja Vinho Novo, abençoo cada irmão e irmã que estão, Pai amado, participando conosco nesta transmissão. Abençoo em nome de Jesus, para louvor da Tua glória. Amém e amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de falar algo hoje, dando continuidade à semana passada. E o tema que Deus colocou no meu coração neste dia é a unidade que agrada o coração de Deus. Nós falamos semana passada sobre a Torre de Babel. Falamos a respeito daquela grande construção que estava sendo edificada, não é? Mas o problema daquela construção é que ela estava sendo edificada fora da vontade de Deus. Mas ali o Senhor fala a respeito desta unidade, né, que eles fizeram, que eles tinham, e que foi realmente construindo, foi edificando um lugar, não é? Mas porém, esta edificação e este lugar aparentemente bonito e grandioso, na verdade desagradou o coração de Deus, porque aquela não era a vontade de Deus para aquela construção e Deus não estava naquele negócio. Por isso o Senhor se desagradou, mesmo havendo unidade daqueles homens trabalhando tanto, edificando aquela cidade e aquela torre, mas estava fora do propósito de Deus. Portanto, tudo o que fazemos, ainda que com empenho, ainda com unidade, mas que se estiver fora dos planos de Deus, o Senhor vai derrubar, o Senhor vai vir com outros planos e o Senhor vai fazer ali uma destruição, porque está fora da vontade e do padrão do Senhor. Amém, queridos? Falamos também domingo passado agora, né, a respeito da igreja de Corinto, Paulo trazendo ali o coração da igreja de volta para o coração para Jesus, porque ele, naquela igreja estava tendo divisões no meio da igreja, e cada um estava querendo seguir, né, um líder daquela igreja, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, como alguns disseram, né, orgulhosamente: não, eu não sigo nenhum destes, eu sigo a Cristo. Mas na verdade nós aprendemos através desta passagem, aprendemos através desse texto com o apóstolo Paulo, que nós na verdade precisamos primeiro e exclusivamente seguir a Jesus. O nosso coração não pode estar dividido, né? Nosso coração tem que estar totalmente em Jesus. E ainda que Deus levante homens e mulheres para estarem conosco, ministrando a nós, temos sim que dar devida honra a cada um deles, temos sim que prestar realmente homenagem a cada um deles, mas que nenhum deles se sintam mais ou melhores do que o próprio Senhor Jesus. Então que o nosso coração não seja agradar o coração desses líderes, aqui vamos chamar de carnais, são os nossos irmãos em Cristo, os irmãos que cuidam de nós, mas que o nosso coração de fato, nosso coração venha bater muito forte pela presença e pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Porque foi Jesus, como Paulo diz, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, né? Sendo que foi Jesus quem morreu na cruz, foi Jesus quem deu do seu sangue para perdoar os nossos pecados e nos deu tremenda e maravilhosa salvação. Recebemos de graça e através da graça, e por isso hoje nós estamos aqui, tendo nosso nome escrito no livro da vida, mas não por causa de Paulo, não por causa de Apolo, não por causa de Pedro, mas sim por causa de Jesus Cristo. Amém, queridos? E hoje eu gostaria muito de falar a respeito de uma unidade, porém esta unidade é uma unidade que agrada o coração de Deus, e faz sim com que desta forma, agindo em unidade e dentro da vontade do Senhor, a igreja cresça em graça, em conhecimento, na palavra, e nos molda a cada dia a sermos semelhantes a Jesus Cristo, porque esta é a vontade do Pai, que cada um de nós sejamos semelhantes a Jesus. Por isso que nós precisamos somente
cultuar ao Senhor e darmos a devida honra e a devida glória para Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, né, o centro de todas as coisas, o centro da humanidade, e ninguém vai para a glória se não for através de Jesus Cristo. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai se não for através dele. Amém, queridos? Por isso nós vamos ouvir e vamos conversar um pouco sobre a unidade que agrada o coração do nosso Deus. Amém? Vamos lá, queridos. Abra comigo Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos? Liga sua Bíblia, ou abra sua Bíblia em casa, em nome de Jesus, e vamos ler juntos em nome de Jesus. Começando pelo verso 1, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele Jesus, que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, queridos? Como é bom a confirmação de tudo aquilo que nós aprendemos pela palavra do Senhor. Paulo novamente ele exalta o nome de Jesus. Paulo novamente ele chama a atenção da igreja, a fim de que possamos entender que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos caminhar e andar segundo um padrão que já foi estabelecido para a igreja, um padrão que já foi estabelecido para o povo, que foi comprado pelo sangue de Jesus. Um padrão que aqui é citado, um padrão que a Bíblia sempre coloca da forma que nós temos que andar e caminhar, andando de uma forma digna do nosso chamado, andar de uma forma que o nosso testemunho venha confirmar Jesus Cristo na nossa vida, uma forma que a nossa caminhada venha ser um testemunho vivo para aqueles que não conhecem ao Senhor, olhando para as nossas vidas, não apenas por aquilo que nós falamos, mas venha observar a nossa vida de uma forma geral, se aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos falado, como nós temos nos vestido, os lugares onde nós temos entrado e caminhado, ou seja, que cada uma destas coisas possa confirmar Jesus Cristo em nossas vidas, Ele sendo o centro das nossas vidas, porque tudo que nós fizermos, segundo a palavra de Deus, precisa ser e deve ser para louvor da glória do nosso Deus. Tudo que nós fizermos, seja o trabalho secular,
seja o estudo da escola, da faculdade, seja a arrumação da nossa casa, seja o trabalho que nós desenvolvemos na igreja, seja o que for que nós fizermos, a Bíblia nos ensina e nos orienta que isso seja uma forma digna, e se assim fizermos, venhamos a fazer para agradar ao Senhor, não para agradar homens, mas para agradar primeiro ao coração de Deus. E nós sabemos que quando agradamos o coração de Deus, de alguma forma nós também agradamos a igreja, agradamos os nossos irmãos. Mas Paulo, ele sempre diz que Jesus é a referência. Ele diz que o crescimento que vamos receber, ele diz que o aperfeiçoamento que vamos receber, e vamos receber, mas não é pela nossa força, é por causa dele, através dele, Cristo Jesus. E isso, amados, é uma coisa que deve incendiar o nosso coração, deve realmente esquentar o nosso coração, fazer com que a chama de amor por Jesus continue sempre mais forte. Volto a falar, jamais devemos desconsiderar qualquer pastor, qualquer pastora, qualquer líder de ministério, seja um líder quem for ou qual for, seja a igreja que for, todos esses são homens e mulheres dignos, queridos, de serem seguidos. Mas nós temos que entender que eles não são Jesus, eles não são o próprio Deus, eles são instrumentos e são ferramentas que Deus usa, como eu e também como você. Então, que eles sejam realmente homens e mulheres de Deus, mas que eles em momento algum queiram tomar para si a glória de Deus e fazer com que o povo os sigam como se eles fossem o mestre, como se eles fossem o Senhor. E Paulo, embora seja um grande apóstolo, um dos maiores apóstolos que nós vemos aqui, as cartas paulinas escritas por ele, grandes obras ele fez, grandes coisas ele fez, foi um instrumento poderoso na mão do Senhor, mas em nenhum momento ele se dirige dizendo ou se aproximando ser igual a Deus. Pelo contrário, ele diz que ele é um servo, ele diz que ele é o pior dos pecadores, mas ele sabe disso, tem consciência de se não for o Senhor que estivesse ao lado dele, ele não teria conseguido fazer o que fez e não teria certamente alcançado outras coisas. Não é verdade? Então Paulo começa a nos ensinar alguns valores através desta palavra de Efésios capítulo 4, e eu queria assim trabalhar um pouquinho com você e nós aprendermos juntos a respeito da palavra do nosso Deus. Vamos lá, queridos? Então a primeira coisa que Paulo ele diz para a igreja é que a igreja precisa andar de forma digna do seu chamado e da sua vocação. A igreja foi chamada, queridos, para ser santa. A igreja ela foi chamada para ser irrepreensível. A igreja foi chamada para ser uma igreja pura, para ser uma igreja imaculada, sem pecados. Não significa isso que nós não vamos falhar. Não significa isso que nós não vamos pecar. Mas significa, querido, que nós temos um chamado e temos que nos esforçar para fazer e agir de acordo com o modelo que foi deixado na palavra de Deus. E Paulo nos ensina, assim como outros grandes homens nos ensinam, a caminharmos, ou seja, obedecermos os mandamentos, obedecermos os direcionamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo, a fim de que nós sejamos guiados em todo o tempo no centro da vontade de Deus, para que não venhamos lá nos desviar em nenhum tempo, nem para a direita, nem para a esquerda, nem venhamos a olhar para trás, para o nosso passado, no qual já se foi, o Senhor fez grandes coisas, nosso passado já foi-se embora, já foi pago os nossos pecados, mas nós olharmos para o futuro, você olhar para o futuro que Deus tem na tua vida, e este futuro significa, querido, que nós temos que caminhar olhando para frente, segundo a palavra, olhando firmemente para o Senhor Jesus. Essa forma digna é depender dEle na nossa caminhada e em todas as coisas. Amém? Então, se falharmos e pecarmos, a Bíblia diz que nós temos um advogado que é fiel e justo, e o nome dele é Jesus Cristo. É aquele que vai pegar, querido, a nossa causa, e ele vai levar até o Pai em nome dele. E ele vai nos apresentar diante do Senhor, e ele vai dizer: olha, eu, Jesus Cristo, eu já paguei o pecado deste amado e desta amada. Pai, eu coloco eles diante do Senhor novamente por causa do meu sangue. Eu os perdoo e os perdoei de todos os pecados. Por isso, recebe-os, porque no coração deles que falharam, olha, ali tem arrependimento, ali tem abandono de pecado, ali existe um desejo de continuar andando de forma digna, andando em santidade, buscando os padrões do reino. Eles me amam, eles me desejam, eles têm me buscado aos domingos nos cultos, têm aprendido a orar, têm buscado na palavra, eles têm desejado mais do reino sobre a vida deles. Por isso, Pai, se falharem, em nome de Jesus, em meu nome, que o Senhor possa os perdoar para louvor da tua glória. E assim nós vamos caminhando de forma digna, e cada vez que falharmos, vamos até Jesus, reconhecendo que só Ele pode nos perdoar,
E novamente Ele nos traz um caminho do Senhor, para que possamos avançar, para que possamos caminhar dentro da vontade do Senhor Jesus. Amém, queridos? Outra coisa que aqui nós vemos, que é uma necessidade da igreja, e para nós vermos a multiforme sabedoria de Deus. Deus, Ele é um Deus assim tremendo e maravilhoso. E como é bom aprender a palavra de Deus, porque Ele diz no meio da igreja ou para a igreja. O texto diz que Deus, o próprio Deus, Ele deu para a igreja, para irmãos na igreja, Ele deu alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e outros para mestres. Diz que o Senhor lhe distribuiu no meio da igreja os dons e ministérios, talentos. E aqui ele se refere a esses 5 ministérios. Primeiro, querido, para que esses irmãos que receberam esses ministérios, que eles possam trabalhar, a fim de que os irmãos da igreja possam serem ensinados, serem aperfeiçoados nesses ensinamentos, a fim de que os irmãos possam fazer a obra, possam dar continuidade à obra que Jesus começou. Então, quando ele diz que deu 5 ministérios, ele diz que ele deu, querido, um para cada um. Ou pode ser que alguém tenha recebido mais do que um ministério, mas que cada um deles venha trabalhar, querido, nessa especialidade, nessa habilidade para a edificação da igreja. E um detalhe, que esses ministérios não estão trabalhando independentes uns dos outros, mas eles trabalham dependentes uns dos outros. Por quê? Porque é na soma de cada ensino destes, é na soma de cada ministério desses, é que o corpo se faz completo. Então não é apenas apóstolos, não é apenas pastores, não é apenas evangelistas, não é apenas pastores e mestres, não. Todos, é uma somatória dos ministérios que Deus dá para que todos sejam aprendizes, para que todos sejam aperfeiçoados, para que nada venha a faltar na igreja, em nenhuma das áreas necessárias da igreja, mas que cada uma dessas áreas, cada irmão, cada irmã que é ministrada, venhamos a trabalhar juntos com o mesmo propósito. Então, quando nós vemos aqui o Senhor dando algo diferenciado, não significa divisão, significa multiplicação de ensinamentos. Significa que o Senhor ele está acrescentando na igreja todas as áreas necessárias para que haja edificação, e todos unidos, trabalhando unidos para um bem comum. E este bem comum é para o bem da igreja, é para o bem do povo de Deus, é para o bem da igreja local, é para o bem da minha vida e é para o bem da sua vida. Então, quando nós trabalhamos, ainda que com ministérios distintos, nós precisamos entender que não é um melhor do que o outro, que não é um que tem que ter e outro que não precisa ter. Todos são necessários, porque senão Deus não daria para a igreja. Então, como Deus deu, Ele está ensinando: olha, eu dei para vocês, cada um vai trabalhar e vai aperfeiçoar a igreja, porque a igreja precisa ser ensinada a caminhar, a viver, a desenvolver também os seus ministérios e trabalharem para a edificação da igreja. E eu creio no meu coração, queridos, para que a igreja, ela está situada numa cidade, a fim de que esta cidade seja alcançada pelo Evangelho. E a igreja sendo preparada nos 5 ministérios, os 5 ministérios vão capacitar a igreja, habilitar a igreja, para que esta obra seja uma obra eficaz, a fim de que a igreja lá fora possa alcançar o máximo de famílias possíveis, ganhá-los para Cristo, trazendo salvação para cada pessoa de cada lar, em nome de Jesus. Então o Senhor diz: olha, são vários ministérios, porém todos eles, um precisa do outro. Todos são necessários para o bem comum de todos, para o bem comum da igreja, para o bem comum da cidade, para o bem comum de cada nação. Esta é a palavra de Deus. Amém, queridos? Quais são os propósitos, então, dos ministérios? Nós já falamos aqui, mas é para aperfeiçoamento da igreja, dos irmãos. É para ensinamento dos irmãos na igreja, para que eles possam ser capazes de exercer o seu chamado e o seu ministério. Não importa o que você faça na igreja, é necessário ser aprendiz. Não importa qual área de atuação você faz na igreja, ou vai fazer na igreja, ou já tem de alguma forma feito outras coisas na igreja, mas cada uma delas você é melhorado, você é aperfeiçoado, você é capacitado pelo ensino que você recebe, não é? Eu não recebi os 5 ministérios, eu tenho convicção nisso, e talvez alguns ministérios eu ainda não saiba quais são na minha vida. Talvez eu estou aqui hoje ministrando a palavra para você, talvez eu estou me comportando aqui como um mestre da palavra, mas talvez, querido, o meu chamado possa ser outro.
né? Talvez o meu chamado possa ser apenas o pastor da igreja, enquanto outros podem ser o evangelista, como nós temos, por exemplo, nós temos o irmão Alexandre, a Kátia, é um casal que tem um chamado específico na área de evangelismo. Não significa que eles não precisam aprender sobre pastoreio, não significa que não precisam aprender sobre serem doutores, serem conhecedores da palavra, serem mestres da palavra. Não significa que eles não precisam aprender também a respeito de ser apóstolos, montar igrejas em diversos lugares, montar grupos de oração em diversos lugares, até que se forme uma igreja. Não sabemos qual é o plano de Deus desta forma, mas cremos que cada lar o Senhor quer alcançar por esses ministérios. Mas queridos, você vai descobrir qual é o seu chamado. Você vai descobrir qual é o seu toque que você recebeu do Senhor. E é neste lugar, nesta área específica, que você vai trabalhar e você vai se desenvolver. Então é necessário que cada um de nós venhamos a aprender. E o Senhor dessa forma vai aperfeiçoando a igreja, a ser uma igreja, querido, mestre em tudo que faz, a fim de que tudo aquilo que a igreja se propõe a fazer, quando eu falo igreja, eu falo pessoas, eu falo de você, falo da sua família, falo da família de cada irmão da nossa igreja, que cada um deles podem ser usados pelo Senhor e precisam se permitir ser usados por Deus, seja na área que for. E vai ter, é claro, uma confirmação por estes ministérios na vida desses amados. Então logo em breve nós vamos ver algumas coisas acontecendo na igreja e você vai ver de uma forma muito prática o que significa esses ministérios no nosso meio. Amém, queridos? Nós vamos adiantar aqui. Aqui diz então que a igreja recebe os ministérios, não é? Ele recebe para aperfeiçoamento, para ensinamento da igreja, para que a igreja faça a obra. Mas isso significa que é para edificação do corpo. Edificação do corpo é fazer um corpo sadio crescer. É fazer um corpo se consolidar. É um corpo, querido, se torna um corpo forte, resistente aos ataques, resistente ao mundo, resistente às tentações, resistente ao pecado. Então é necessário que o corpo seja edificado em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Não estamos falando de um corpo qualquer. Não estamos falando simplesmente de um corpo físico. Estamos falando também de um corpo espiritual. Este corpo espiritual, que é a igreja, o Senhor é o cabeça deste corpo. Então logo todo o corpo deve ser santo como o cabeça é santo. Todo o corpo precisa trabalhar da forma que Cristo, sendo o cabeça, quer que o corpo trabalhe. É o Senhor que dá ordem ao corpo para que cada um faça e cumpra o seu propósito. Cada um de nós somos membros deste corpo. Então aqui diz que Jesus, Ele é o cabeça deste corpo. E nós somos os membros do corpo de Cristo. Então precisamos aprender a nos submeter a toda a boa vontade de Deus. Precisamos nos colocar em obediência aos ensinamentos de Deus, porque este corpo só vai ser edificado em obediência plena ao Senhor. Lembra? Por isso que Paulo chama a atenção da igreja em Corinto, para que ali não pudesse ter divisões no meio da igreja, onde cada membro queria seguir um líder. Não, esses líderes também são membros deste corpo. Na verdade, cada membro precisa seguir o cabeça, e o cabeça é Cristo. Por isso não tem como dividir. A minha mão não pode brigar com a minha outra mão. A minha mão não pode brigar com o braço. A minha mão não pode querer ser separada da minha perna. Senão este corpo vai virar algo estranho, não é? E ao mesmo tempo, cada um de nós, cada membro deste corpo, tem a sua particularidade. Cada um tem a sua função específica. Nós vamos ouvir sobre isso. Mas para você entender, quando Paulo põe a igreja de Corinto em ordem, ele estava dizendo que cada um ali tinha uma função específica para a edificação da igreja. Então, a mão não precisaria seguir apenas uma pessoa. A mão deveria seguir a Cristo, porque a outra mão estava seguindo também a Cristo, e cada um deles estavam e deveriam estar sujeitos a Cristo. Assim como Paulo, assim como Pedro, assim como Apolo. Todos juntos em favor de um mesmo e de um bem comum, que era o corpo de Cristo, no qual Jesus, Ele é o cabeça. Amém, queridos? Agora vamos lá. O Senhor então Ele nos ensina a respeito dos ministérios. E Ele diz, olha, para que haja unidade da fé, para que nós venhamos a colocar a nossa fé, o nosso culto racional, com entendimento. Não é um culto que apenas vamos num domingo cantar, dizimar e ouvir a palavra. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo, na verdade, que nós temos que cultuar ao Senhor através da unidade da fé. Essa fé precisa ser ativa em nosso coração, em cada um de nós. E esta fé, ela precisa estar centralizada em Cristo.
não é na minha palavra, na palavra de um homem. Sim, ainda que falemos em uma palavra, mas a Bíblia diz que a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra, mas a palavra de Deus. Não é ouvir o que eu acho, o que eu falo, o que eu penso. Eu até posso, assim como nós podemos, e temos a liberdade de expressar o que achamos, o que pensamos, né, o que nós imaginamos, mas a fé que está dizendo, a unidade da fé, é que esta fé, ela seja uníssona na palavra de Deus, naquilo que é pregado, naquilo que é ensinado pela Bíblia, é a referência, o texto em referência, não é por aquilo que supostamente eu acho. A nossa fé não pode estar baseada em palavras de achismos, mas a fé que temos aprendido nesta palavra, esta unidade, é para que todos possamos olhar, ou melhor, ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. E é nesta palavra é que a nossa fé será ativada, é nesta palavra que vamos ter convicção, vamos ter confirmação do nosso chamado, é nesta palavra que este corpo se torna resistente a todo tipo de abalo, a todo tipo de vento, a todo tipo de circunstância. É baseado nisso, a nossa fé na palavra de Deus. E isso vai nos trazer o quê? Vamos crescer a ter o conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Conhecer a Jesus, não apenas por ouvir falar, como Jó disse, mas de andar com Jesus, caminhar com Jesus, aprender com Jesus, aprender sobre a vida de Jesus, aprender sobre as obras que Jesus fez, o que estava por trás de cada milagre que Jesus fez, quais eram os ensinamentos que Jesus queria trazer na libertação de uma pessoa, na cura de um enfermo, na transformação de um homem que estava morto e ressuscitou. O que Jesus trazia por trás disso tudo, qual era a mensagem que Jesus estava trazendo? Não era apenas o fato das pessoas verem o milagre, mas qual era a mensagem que estava por trás disso? O que estava fluindo do coração de Jesus, na verdade através dos atos que ele fazia, mas como que ele queria atingir o coração das pessoas? Então as pessoas muitas vezes vinham o milagre que Jesus fazia, mas não conhecia a pessoa de Jesus. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Ainda que venhamos a fazer milagres, ainda que venhamos a ver milagres, embora seja tudo em nome de Jesus, Ele quer que nós venhamos muito além disso, porque milagres, querido, não é o final da nossa fé. Milagres é apenas um caminho para que a nossa fé seja fortalecida. Então, quando o milagre acontece, não vamos parar aí, vamos continuar buscando ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa vida, através das nossas vidas, na igreja e em todo lugar onde a igreja pode se mover. Amém, queridos? Depois ele diz, olha, que haja unidade da fé pela palavra, que haja um conhecimento de quem Jesus é, suas obras, quais são os valores que Jesus deixou para nós, e depois nos transformar num homem perfeito. Volto a falar, querido, homem perfeito não é aquele que vai deixar de falhar. Homem perfeito não é aquele que vai deixar de pecar. Homem perfeito é aquele que reconhece quem é Jesus. Este homem perfeito é aquele que permite o Espírito de Deus trabalhar em sua vida, o convencer do pecado, do juízo e da justiça, e ainda que ele falhe, ele vai se aperfeiçoando por causa do Espírito de Deus que mora em nós. Então, dia após dia, o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, dia após dia, glória após glória, graça após graça, somos aperfeiçoados a sermos semelhantes a Jesus, homem perfeito, Ele. Então temos que olhar firmemente para Ele. Ele é o modelo, Ele é a referência e Ele é o padrão. Então a Bíblia nos ensina que se pela fé na palavra, conhecendo quem é Jesus, verdadeiramente de uma experiência pessoal, uma experiência sua, querido, não conhecer Jesus pela experiência dos outros, isso é muito bom, isso nos edifica também, mas qual é a sua experiência? Qual foi a sua experiência de Jesus? Qual foi o seu novo nascimento? Como foi o seu novo nascimento? O que foi que Jesus mudou na sua vida? Quais áreas que Jesus operou um milagre na tua vida? E eu sei que tem áreas que talvez Ele ainda não fez, mas Ele vai fazer. E são essas áreas que nós temos que trabalhar, a fim de que sejamos assim, este homem perfeito. Então, até que sejamos transformados em todas as áreas, o Senhor está nos aperfeiçoando neste homem perfeito. Não o somos, mas estamos trabalhando, ou melhor, sendo trabalhados pelo Espírito de Deus, para que sejamos este homem perfeito. Na palavra dele, conhecendo Jesus, aí sim, nós temos a referência e o modelo a ser seguido. Amém, queridos? E ele continua, a fim de que nós, por causa da unidade da fé na palavra, em conhecermos Jesus pessoalmente, conhecermos as suas obras, os valores do reino,
crescendo cada dia no Senhor, sendo melhores hoje do que ontem, sendo este homem perfeito, e crescendo à medida e estatura completa de Cristo. Você percebe que Deus começa um trabalho, e Ele vai a cada dia acrescentando, Ele vai a cada dia aumentando, nos colocando em escalas maiores, em degraus maiores. Não é porque somos melhores, é porque Jesus é o melhor, é porque Jesus é o suficiente, é porque o Espírito Santo trabalha em mim, trabalha em você. Então a cada dia o Senhor vem nos aperfeiçoando, Ele vai nos colocando a um nível maior. E aqui diz, até que todos sejamos homem perfeito, estamos caminhando, e venhamos a estar na estatura completa de Cristo. Ou seja, venhamos a ser um homem formado, uma mulher formada em Cristo, alguém semelhantes a Jesus. Existe um trabalho que Deus começou, como Ele diz ali, certo? De que aquele Jesus que começou em vós a boa obra, Ele está aperfeiçoando dia após dia. Querido, nós estamos, querido, num avanço. A cada dia estamos sendo acrescentados no Senhor e no reino. E quando nós pecamos, a ideia é que tenha que cairmos. Mas quando nós reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão e tomamos posse do perdão em Cristo Jesus, nós não caímos, nós permanecemos aqui e o Senhor dá continuidade na nossa vida. Não é começar novamente, nós já andamos, você já andou. E o Senhor neste ponto aqui, Ele faz esta correção de percurso. Não está perdido. Não, o Senhor vem aqui e começa a nos trazer a nível de avanço. Nós vamos caminhar sempre prosperando, sempre subindo, sempre andando em fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. Amém, queridos? Agora veja só. Para seguirmos a verdade em amor. Existe uma linguagem no meio disso tudo. Perdão. Existe uma linguagem, um jeito, existe uma forma de nós trabalharmos esta unidade, a unidade dos ministérios. Este crescimento que o Senhor está fazendo em nós é através de uma linguagem chamada amor. Este amor, querido, que vem de Jesus, é o amor ágape, é o amor de Deus em nós, é o amor de Deus no Filho, Jesus Cristo, que nos amou. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É este amor incondicional que nós recebemos através de Cristo. Essa graça chamada Jesus, nós recebemos e está sobre nós. E é esta graça que nos ajuda na nossa caminhada diariamente a seguir Jesus por causa do amor e através do amor. Amor, querido, respeito, consideração pelo irmão, não julgamento do irmão, não apontamento das falhas do irmão, pelo contrário, trabalharmos a fim de abençoarmos o irmão, trabalharmos a fim, querido, de edificarmos o irmão, trabalharmos a fim, querido, de darmos mérito para o irmão, trabalharmos a firmes e reconhecermos que Deus está trabalhando no irmão e que o irmão está a cada dia sendo melhorado. Isso é algo tremendo e maravilhoso. E aqui ele diz assim, olha, se nós seguirmos a verdade em amor, seguirmos em Jesus, amando uns aos outros, suportando em amor uns aos outros, ele diz, a fim de que nós venhamos crescer em tudo naquele que é o cabeça da igreja. Venhamos a crescer na dependência de Cristo. Venhamos a crescer, não é na dependência do pastor Wagner. O pastor Wagner é apenas aquele que dá a direção. O pastor Wagner é apenas aquele que aponta Jesus Cristo como Senhor e como cabeça. Mas é necessário que nós venhamos a entender. A Bíblia diz, Paulo falando a Corinto ali, ele diz, olha, eu não pude falar com vocês de uma forma madura, porque vocês não estavam entendendo e ainda não estão entendendo. Porque vocês não estão dando abertura ao Espírito de Deus que habita em vocês, para que Ele possa convencê-los de que algo está errado. E Paulo fala, vocês não conhecem ou não entendem o que eu estou falando, porque vocês não dão abertura ao Espírito de Deus que já mora dentro de vocês. Se vocês derem abertura, se vocês permitirem e abrirem o coração para o Espírito Santo, Ele vai convencê-los do pecado, do juízo, da justiça, e vocês vão entender o que eu estou falando a respeito das divisões no meio da igreja. Sabe, amados, nós precisamos entender isso. É através de Jesus, é através do Espírito Santo que já mora em nós. E nós só vamos entender o que o pastor Wagner está dando como direção se nós permitirmos o Espírito Santo abrir o nosso coração e falar, eu quero aprender, eu quero entender o que tem por trás das palavras que Deus está usando a vida do pastor Wagner, certa vez pelo Ari, certa vez pelo Michel, certa vez pelo Rafael, certa vez por cada irmão que tem a oportunidade de pegar o microfone na igreja. O que Deus tem por trás destas palavras na minha vida? O que Deus quer falar comigo?
Quais são os valores que estão por trás dos ensinamentos que esta igreja está oferecendo para mim. E, queridos, nós só vamos aprender se nós formos humildes, se nós nos quebrantarmos diante do Senhor, porque é o Senhor que nos convence, é o Espírito Santo que nos ensina. Agora, Ele quer ensinar, mas se eu não quero aprender, ou se eu não dou espaço para que Ele acrescente valores na minha vida, eu nunca vou sair do lugar. Eu sei que eu vou crescer, mas, querido, tem coisas que Deus quer fazer mais rápido, e tem coisas que eu fico impedindo Deus aqui de fazer na minha vida. Entenda em nome de Jesus esta palavra. Deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração nessa noite. Você que está assistindo na sua casa, você que está assistindo, não sei aonde você está assistindo, mas Deus tem uma obra para concluir e fazer na tua vida. Não pare esta obra. Não dê autorização para que Deus pare. Não, Deus não quer parar. Deus quer dar uma continuidade. Querido, Deus tem pressa nesses dias. Deus tem pressa nesse tempo que temos vivido. Deus tem pressa em cumprir o propósito dele na tua vida, na nossa igreja, sobre a face da terra. Por isso é necessário permitirmos que o Espírito Santo nos revele tudo que Ele tem para revelar, a fim de que possamos ser conhecedores da palavra, a fim de que venhamos aprender verdadeiramente isso tudo, como funciona. E Paulo nos ensina, só é possível através de uma unidade, e de uma unidade que agrada a Deus, através de uma linguagem que é o amor. E quando nós nos abrimos para Deus, querido, este amor, ele é como se fosse um grande braço aberto para receber as pessoas, para receber os irmãos, e fazer com que esta unidade, ela seja feita de uma forma tão tremenda e maravilhosa. Sabe, você sinta prazer em servir, você sinta prazer em amar o teu irmão, você sinta prazer em querer aprender os ensinamentos que a igreja tem trazido para você. É algo tão tremendo e maravilhoso. Ele diz, olha, quando nós entendemos que estamos crescendo nele, na dependência dele, ele diz assim, sabe por quê? Do qual todo o corpo, bem ajustado, diga comigo, todo o corpo bem ajustado. Então o corpo não pode estar molengo, o corpo não pode estar, querido, doente, enfermo. O corpo tem que estar bem. Novamente eu falo, não pode ter divisões, não pode ter contendas, não podem cada um falar a sua linguagem. Não, nós temos que avançar e temos que crescer para louvor e glória do Senhor. Ele diz, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado. Sabe o que é ligado? Eu ligado em você. É aquele cântico que nós falamos, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto, lado a lado, andarmos com Jesus. É algo tão tremendo. Recebi um novo coração do Pai, um coração que foi transformado pela glória do Senhor. E hoje eu canto, meu querido irmão, eu preciso de ti, eu necessito de você, eu preciso da sua ajuda para que eu cresça, você precisa de mim para que você cresça. Quando nós ministramos esses cânticos, tem algo que o Senhor quer nos ensinar através deles. Não são apenas apresentações de música, não são apenas instrumentos e vozes cantando, existe um fluir de Deus através de cada adoração. E aí a gente vai entendendo do qual todo o corpo ajustado. Olha o que esta palavra diz, é este louvor que nós temos cantado, de qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas. Eu preciso de você, você precisa de mim. Isso chama de unidade. Nós precisamos uns dos outros, segundo a justa operação de cada parte. Você é bom em algo, o outro irmão é bom em outra coisa. Cada um de nós, cada um fazendo a sua parte, vai trazer crescimento para a igreja, vai trazer algo extraordinário para a igreja. Que diz que faz o aumento do corpo, o corpo vai crescendo, o corpo vai tomando uma forma mais forte. Você entende isso? Para sua edificação em amor. O corpo, querido, ele vai sendo acrescentado, o corpo vai sendo, querido, edificado, fortalecido, através da unidade. Quando eu somo com você, quando você soma com o teu irmão, quando o nosso irmão soma com outro irmão, e cada um vai somando, esse corpo se faz forte. Tem muitas frases de efeito, unidos somos mais, unidos somos maior, unidos vamos chegar mais longe. Mas, querido, se não tiver união, se não tiver a unidade, segundo a unidade que traz crescimento e que vem de Deus, através da forma que nós lemos aqui, a unidade que agrada o coração de Deus, estamos construindo uma grande obra que é o corpo de Cristo. Estamos edificando uma grande obra que é a igreja Vinho Novo. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Cada um de nós precisa se tornar conhecedor
sabedor e ter consciência da sua utilidade na igreja. Queridos, não importa o que você faça, faça algo na igreja. Se você ainda não faz, querido, por que você não faz? Chame qualquer irmão, qualquer líder, ou fale comigo: pastor, eu gostaria muito de ajudar na igreja. Ah, eu só sei ligar a luz. Liga a luz. Ah, eu gostaria de ficar na recepção. Tudo bem. Ah, eu gostaria... O que você gostaria? O que Deus tem dado para você? Qual é o seu chamado? O que Deus tem colocado no seu coração? Se você está submisso aos ensinos da palavra, se você é um homem ou uma mulher que tem buscado ao Senhor através da oração, tem gasto um tempo, ou melhor, investido um tempo no teu TSD, no teu tempo a sós com Deus, teu tempo sozinho com Deus. Não importa quanto tempo, importa a qualidade que você tem com Deus. Se você é alguém que tem buscado ao Senhor, a Bíblia nos ensina, querido, que Deus tem te capacitado. Você tem recebido dons e talentos. E esses dons e talentos, assim como os ministérios, ele não é para ser guardado num lugar. Ele é para ser usado no meio da igreja, no meio do povo. Então, queridos, em nome de Jesus, permita sim que Deus te use. Sinta-se útil trabalhando. Ah, pastor, meu chamado é investir na igreja. Invista então na igreja, se essa é a tua área. Continue investindo. Sabe, se você é um instrumento de Deus financeiro na igreja, continue fazendo isso. Louvado seja Deus pela tua vida. Foi Deus quem te deu o talento de investir na igreja. Sabe, de repente Deus quer que você seja um grande empresário e você talvez não se deu conta ainda. Presta atenção, amados, se você for zeloso com a obra de Deus, Deus vai continuar sendo zeloso com você e vai colocar na tua mão grandes coisas. A Bíblia ensina que se você for fiel no pouco, no muito o Senhor vai te colocar. Faça alguma coisa, comece a fazer alguma coisa, seja fiel neste pouco, seja fiel, sinta-se útil, faça em unidade, não como algo mais importante, mas faça algo significativo, como uma das coisas importantes na igreja, porque cada coisa que se faz na igreja tem o seu devido valor, tem a sua devida importância. Amém, amados? Em nome de Jesus. Esta unidade que estamos falando aqui é a unidade que agrada o coração de Deus. E o reino de Deus, ele cresce, ele expande, ele avança. O nome de Jesus, ele, querido, é exaltado e glorificado. Então nós podemos fazer isso hoje. Você pode hoje tomar essa decisão de estar comigo, com os irmãos na igreja, dar continuidade. Você é uma bênção. Cada irmão na igreja é uma grande bênção do Senhor. E como é tremendo e maravilhoso nós vemos isso. Deus usando a tua vida. Quando eu vejo você abraçando alguém, ou cumprimentando alguém, ainda que com máscara, dando um sorriso, ainda que está escondido, mas há uma alegria no teu coração, porque você ama a Deus, e você sabe que foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu. E hoje você está no vinho novo, querido, porque você faz parte dessa família, porque foi Deus quem te colocou ali. E Deus te colocou ali, querido, para que você seja um instrumento, para que você seja um canal de bênção para a nossa igreja. Sabe, esta palavra aqui dá a impressão que Deus deu apenas para alguns. Queridos, ministérios pode ser que Deus dê para um ou para outros, mas você recebeu algo de Deus. A Bíblia nos ensina, querido, que todos, de alguma forma, de certa forma, recebeu um talento do Senhor. Depois nós vamos falar sobre talentos. Vamos falar sobre multiplicar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não sermos tímidos, medrosos e enterrarmos, desvalorizarmos aquilo que o Senhor confiou na nossa mão, ainda que seja um único talento. Achar que nós somos incapazes, ou achando que Deus vai voltar e vai me cobrar, então ao invés de eu perder aquele talento, não, você vai multiplicar o que Deus tem confiado nas suas mãos. Creia em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, um forte abraço. Creia nesta palavra, que o Senhor é aquele que nos deu algo. Ele nos deu não para guardarmos, mas para nós usarmos. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Só podemos dar se recebemos do Senhor. E se nós recebemos do Senhor, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, que é dar. E a Bíblia diz que é dando que se recebe. A Bíblia ensina que é melhor dar do que receber. Tem mais alegria em dar do que receber. É algo tão extraordinário. Eu vou chamar isso de mistério de Deus na tua vida. Amém? Vamos avançar, querido. Vamos crescer. Temos tantas coisas pela frente.
Amanhã nós temos um acolhimento, um tempo muito precioso na nossa igreja, onde o Senhor vai nos continuar trazendo os ensinamentos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Vamos fazer o nosso curso. São 5 irmãos abençoados que vão se batizar. 5 vidas que foram ganhas por Jesus Cristo, através da sua oração, através das pregações na igreja, através do seu trabalho no ministério ou na área que for. São frutos, são frutos do trabalho da igreja. E a Bíblia diz, querido, que não é nossa honra, não. A Bíblia diz que é o Senhor é quem acrescenta à igreja, mediante a igreja trabalhar, a igreja se colocar na brecha em favor do reino, em favor das pessoas. A igreja tem buscado, a igreja tem sido como a igreja lá no início, como nós já falamos, ali a igreja de Atos dos Apóstolos. É uma igreja que persevera em oração, persevera no ensino, persevera na comunhão, persevera na unidade. O Senhor diz que por causa disso Ele acrescenta. 5 vidas abençoadas foram acrescentadas, mais aquelas pessoas que estavam por aí e decidiram firmar aliança conosco. Você pode ver, queridos, às vezes nós olhamos aquelas coisas que estão ruins e deixamos de dar mais crédito naquilo que é tão bom e que Deus tem feito em nosso favor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Domingo nós temos uma grande festa. Nós vamos ter o batismo nas águas no culto da manhã, amém? Apenas no culto da manhã. Mas à noite nós teremos um outro culto extraordinário, porque Deus certamente vai ministrar ao seu coração, Deus vai abençoar a sua vida. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de convidar um amigo a estar vindo na igreja ou estar assistindo às transmissões que nós temos feito. Se você quer ser usado pelo Senhor, querido, use a internet, se for o caso. Use a rede social. Compartilhe as pregações. Compartilhe esta palavra. Compartilhe o que Deus tem dado para você. Compartilhe, porque o seu testemunho vai salvar muitas vidas para louvor da glória do nosso Deus. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Graças te damos por esta palavra. Graças te damos por esse tempo em comunhão com a igreja, Deus. E que através deste tempo possamos ser capacitados a crescer, Pai amado, em unidade, mas a unidade que agrada o teu coração. Ainda, Pai amado, que com diversidades de talentos, ainda com diversidades de habilidades e ministérios, mas todos vão trabalhar para um bem comum, que é a edificação, Pai amado, de cada família, de cada lar da nossa igreja. Cada família, cada lar, Pai amado, será grandemente abençoado, Pai amado, pelo Senhor, Pai, através desta unidade, através desta busca, através deste desejo de querer ser e viver como instrumento do Senhor. Por isso, Deus, continue fazendo com que venhamos a andar de forma digna do nosso chamado, de uma forma santa, pura, na dependência do Senhor, a fim de que tudo que nós fizermos, o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Pai, eu abençoo a tua igreja que está, Pai amado, do lado de lá da linha. Eu abençoo a tua igreja, Pai, o povo que está assistindo essa transmissão, e que eles venham ser, em nome de Jesus, prósperos e abençoados em todas as áreas, para louvor da tua glória. Amém e amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Até terça-feira que vem, em nome de Jesus. Grande abraço, beijo no seu coração, e eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Até mais tarde. Tchau, queridos.